Bom dia, pessoal. Vamos começar aqui então o nosso primeiro vídeo relativo aí claro, com o nosso tema inicial, né? Fundamentos básicos da fé, tá? A nossa iniciativa aqui já é um projeto antigo, né? Mas conversando com alguns amigos, alguns irmãos aí de outros estados, de outras igrejas presbiterianas ou que estão envoltos, né, no contexto reformado, a nossa ideia vem bem básica, né, que a gente possa aprender não somente os primeiros passos da fé, mas que nós possamos evoluir a cada dia, tá? Que nós possamos adentrar ao mundo reformado de uma forma simples, útil e que para a nossa vida haja sempre, vamos dizer assim, um exponencial, né? Vamos dizer assim, um crescimento, uma forma onde a gente possa entender que cada passo dado, que cada princípio bem aplicado, né, faz com que haja um enriquecimento na nossa fé, na nossa vida com Deus, né, na nossa vida comunitária, na nossa vida dentro dos nossos relacionamentos, dentro não somente disso, mas de todo um contexto também, tá? Porque aprender a palavra de Deus, aprender as escrituras é mais do que suficiente, é muito mais do que somente você abrir a Bíblia, você ler a Bíblia, é muito mais do que você simplesmente ler um livro, tá? Porque ler um livro você pode ler vários, né? Você abre hoje, né, o navegador do seu celular, tem muitas notícias, você pode ler cada notícia, mas se você não tiver um mínimo do básico de entendimento, né, você muitas vezes no meio do texto você não pode pegar uma ideia de sarcasmo, você não pode pegar uma ideia onde a pessoa muitas vezes está usando uma analogia, né, e às vezes você pode confundir esse tipo de coisa. Claramente que existem níveis de pessoas, né, pessoas que muitas vezes já estão dadas aos livros, né, ao academicismo, né, ela vai ter uma leitura mais rebuscada. Outras pessoas já nem têm o costume de ler, então essas pessoas são pessoas que vão estar começando, né, e precisa começar do básico e tudo mais. Mas a ideia do nosso projeto, né, é percorrer a Confissão de Westminster, né, que são 33 pontos de discussão, né, da Confissão de Westminster, mas primeiro a gente precisa entender o básico, né? O básico é aquilo que norteia a nossa vida, é o ponto inicial, é o pontapé inicial, é o primeiro passo, tá? Então vamos lá, vamos entender basicamente o que seria, você pode acompanhar aqui no quadro aqui, o que seria os fundamentos básicos da fé, né? Fundamentos básicos, quando a gente fala fundamentos básicos, a gente sempre pensa, vai vir encheção de linguiça. Sim, é encheção de linguiça, mas muitas pessoas ainda se perdem no básico, tá? Por exemplo, eu trabalho com tecnologia, com programação, né? E muitas vezes a gente vai fazer uma pós-graduação, a gente vai fazer um curso, sempre está lá, fundamentos básicos. Por quê? Porque muitas pessoas não sabem disso, né? O curso ele é feito para um público geral e muitas pessoas não sabem disso, assim como a gente pode perceber no campo da fé, né? No campo da vida com Deus. As pessoas não sabem o básico. Tá, então vamos lá, vamos começar aqui com o nosso primeiro ponto, né? Eu coloquei aqui o primeiro ponto, é muito interessante para a gente entender, que é a Trindade, tá? Vamos entender o que é o conceito da Trindade. O conceito da Trindade é a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus Cristo e a pessoa do Espírito Santo, tá? Qual que é a lógica de Deus? A lógica de Deus são três pessoas em um, tá? Três pessoas em um. Deus, ele não é maior que Jesus e ele não é maior que o Espírito Santo, tá? E nem assim o Espírito Santo maior que Jesus e nem o Espírito Santo maior que Deus. Todos essas três pessoas durante a história, né, elas se resumem a uma pessoa só, que é a pessoa de Deus, tá? Por que eu estou dizendo isso daí? Porque muitas pessoas podem dizer assim que a palavra Trindade não aparece na Bíblia. De fato, ela não aparece mesmo, tá? A palavra Trindade ela não aparece na Bíblia. Mas quando a gente faz um estudo e a gente tem um entendimento, a gente entende que o próprio Deus é o Deus criador de todas as coisas. Porém, a gente lê lá em Gênesis que o Espírito de Deus andava, né, sobre a face do abismo, né, chamava assim, né, em algumas traduções. Então a gente entende que aqui existe uma conexão
do Deus Criador com o seu Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, tá? Não é um Espírito diferente, não. Muitas pessoas podem fazer essa divisão. Não, o Espírito de Deus é um, o Espírito Santo enviado em Pentecostes é outro. Não é, tá? É o mesmo Espírito. E a gente entende que quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Deus estava conversando com Ele mesmo nessas pessoas. E aí a gente entende que Ele também estava se comunicando com a pessoa de Jesus Cristo, Deus encarnado. Por isso que Ele é chamado de Deus encarnado, porque Ele é Deus vindo ter com a sua criação, com a humanidade, tá? Então, olha para você ver a conexão. E Jesus, ele vive entre nós, né? E tem o seu ministério aí de 3 anos, né? Ele começa com 30 anos, culmina na sua morte aos 33 anos, na cruz do Calvário, né? E ele diz para os seus apóstolos ali, né? Se tornaram apóstolos, mas eram seus discípulos, que ele iria para o Pai e o Pai lhe daria o Espírito Santo. É aí o evento de Pentecostes. Então, olha para você ver, existe uma conexão, tá? Existe uma conexão entre Deus, a pessoa de Jesus e a pessoa do Espírito Santo. A gente sempre fala em pessoas, porque cada um tem a sua ação dentro da história. Eles são agentes na história da humanidade. Então Deus, ele é o Criador, né? A gente pode fazer uma escadinha, mas nenhum é maior do que o outro, tá? Então Deus é o Criador, tá? Aqui tem Deus. Jesus, ele é o Redentor, né? O Deus encarnado é aquele que nos faz a conexão, né? Que foi perdida com Adão, tá? Essa conexão foi perdida com Adão e Eva lá no Jardim do Éden, né, por causa do pecado e da desobediência, né, da idolatria, né, por querer ser igual a Deus, né, ele não tinha essa capacidade, mas o querer ser igual a Deus fez com que ele não só perdesse a sua vida e a sua conexão com Deus, mas também fez com que nós trouxéssemos à nossa vida a marca do pecado, da transgressão, da iniquidade, e aí não existia mais conexão com Deus, tá? Então agora existe essa conexão aí por causa da pessoa de Jesus, tá? E aí ele vai dizer para os seus discípulos, né, que ele vai para o Pai, né, mas que eles não se apartassem de Jerusalém, porque ele mandaria o Espírito Santo, né? E é o próprio Espírito aqui, tá? É o Espírito Santo de Deus, é aquele que norteia o Pentecostes e é aquele que habita sobre nossas vidas, tá? E é aquele que testemunha sobre nós, o Espírito Santo de Deus é aquele que ora, né, interpretando as nossas orações, tá? Porque muitas vezes a gente não sabe orar, a própria palavra de Deus vai dizer, o próprio Senhor Jesus já diz, não sabeis como orar, tá? Então o Espírito Santo, ele se comunica com Deus, tá? Então olha para você ver que Deus, quando a gente fala Trindade, não é somente uma palavra, mas é uma sucessão de conexões, podemos dizer isso daí, tá? Uma sucessão de conexões. Deus, ele não é um Deus igual, por exemplo, que a gente vê nos deuses romanos, nos deuses gregos, nos deuses nórdicos, que ele está sentado num trono e a sua humanidade, né, a sua criação fica ao Deus dará, vamos dizer assim, é um termo muito usado, né, ou seja, abandonado, perdido, desanimado, sem perspectiva nenhuma, tentando agradar a Deus, tá? Essa é uma questão, né? Tentando agradar a pessoa de Deus, né? O Deus que está sentado no trono. Mas diferente disso, o Deus, né? Também conhecido como Deus de Israel, foi conhecido como Deus de Israel, hoje é o Deus dos cristãos, né? Ele não é um Deus que está sentado num trono, tá? Ele não é um Deus que está sentado num trono e vive em cima desse trono, não. Ele é um Deus que está no trono, viveu entre nós, a gente pode dizer que viveu, né, entre nós, e ao iniciar, né, o reinado de Cristo, né, pela cruz do Calvário, onde há essa conexão, ele nos envia o Espírito Santo, tá, para estar, tá, para estar. Por que estar? Porque ele ainda continua em nós, tá? Até que se consume a obra de Jesus Cristo na segunda vinda, a vinda gloriosa, né, o Espírito Santo vai continuar ainda nos ajudando nessa conexão, tá? Nós somos falhos, somos pecadores, somos limitados. E o Espírito Santo de Deus faz essa conexão também, tá? Não faz a conexão da cruz, faz a conexão da oração, da vida com Deus. O Espírito Santo é aquele que nos incomoda quando estamos fazendo aquilo que está errado, né? O Espírito Santo é aquele que nos diz no nosso coração, no íntimo do nosso coração, que nós somos pecadores, né? O Espírito Santo é aquele que descortina
né, o mal que existe em nós. E aí nós podemos entender que a cruz de Cristo faz toda a diferença, tá? A cruz de Cristo faz toda a diferença porque se inicia não só o reinado de Cristo para a vida futura, como também faz com que exista uma conexão, tá? Uma conexão com Deus o Pai, tá? Beleza? Acho que o primeiro ponto ficou bem interessante aí da gente entender. Segundo ponto, né? Bíblia Sagrada, tá? É um fundamento muito importante, não só entender a Trindade, mas entender que a Bíblia Sagrada é o nosso único, tá? Único livro, tá? É claro que hoje a gente pode encontrar, né, vertentes teológicas, por exemplo, o calvinismo, o arminianismo, o pelagianismo, as literaturas hoje, o academicismo que a gente tem, mas a Bíblia ela é o único livro inspirado por Deus, tá? A Bíblia Sagrada ela tem que ser o único livro, ela tem que ser o livro de cabeceira, ela tem que ser o livro de caminhada, ela tem que ser o seu livro da sua vida com Deus, tá? Nenhum outro livro se compara à Bíblia Sagrada, tá? Claro, nós temos aí várias religiões, vou colocar nesse termo, por exemplo, os Mormons acreditam que a Bíblia Sagrada é um auxiliar para eles, ela não é o livro principal. Por isso que muitas vezes as pessoas caracterizam o mormonismo como seita. Os testemunhos de Jeová, eles adulteraram a Bíblia Sagrada, tá? Adulteraram pela perspectiva do que eles acreditam. Então Jesus ele não é o Deus encarnado, Jesus é um profeta para eles. Tá? Jesus também aparece como um profeta no Alcorão, né? Para os muçulmanos Jesus é um profeta, ele não é o Deus encarnado, porque eles não acreditam em Deus, né? Eles acreditam em Alá. Por exemplo, existem outras pessoas, podemos dizer aqui, pessoas que muitas vezes são adventistas, né, aqueles adventistas mais ferrenhos, que acham que os escritos de Ellen White são muito mais importantes do que a Bíblia Sagrada. E tem vários, tá? Tem vários. Tem muitas outras pessoas que podem achar aí que escritos sobre a teologia da prosperidade é muito mais importante, os coaches da atualidade, tá? Tem muitas pessoas que se prendem muito aos conceitos externos, mas se elas voltassem para a palavra de Deus, tá? É muito mais importante. Por exemplo, o catolicismo, ele acha que a tradição é muito mais importante do que a Bíblia Sagrada. Isso é um problema, isso é um grande problema, porque direciona as pessoas a sempre entender o que é a tradição, o que é os livros externos, o que são os livros auxiliares, mas a gente perde a perspectiva da Bíblia Sagrada, né? Para nós, a Bíblia Sagrada tem que ser o único livro infalível, né? O único livro de regra, né, de fé e prática aí que a gente tem que ter, tá? Beleza? Então, demos para entender isso aí. Terceiro ponto, é um ponto muito importante que a gente entender que são dois conceitos, tá? Dois conceitos muito importantes que isso você tem que aprender, e se você nunca aprendeu isso na sua vida, aprenda agora. Duas coisas muito importantes que a gente vai ver muito dentro do conceito de teologia, tá? Exegese, tá? O que significa exegese? A exegese, ela significa tirar do texto. Tá? Então a gente vai estar lendo lá Gênesis, né? A gente vai estar lendo Êxodo, a gente vai estar lendo Salmos, a gente vai estar lendo Provérbios, a gente vai estar lendo qualquer coisa, Evangelhos, né? A gente tira do texto. Então se o texto está dizendo algo, ele está dizendo algo, tá? Né? Se Jesus está dizendo Deus amou o mundo de tal maneira, o pessoal gosta de usar muito esse versículo, né? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por nós. Ele está dizendo claramente isso. Deus amou o mundo de tal maneira. Né? Aí vem as interpretações do que seria esse mundo. Esse mundo seria todas as pessoas? Seria somente as pessoas salvas? Né? Então aí já é uma interpretação que você está fazendo. Mas o texto está dizendo isso. Tá? O texto está dizendo isso. Muitos escritos de Paulo, se Paulo está dizendo que nós somos predestinados e nós entendemos que a palavra de Deus ela é única, o único livro de fé e prática, de regra que a gente tem. Então, se ele está dizendo que nós somos predestinados, né? Aí a gente vai entender que ao decorrer dos versículos e dos capítulos, a gente vai fazendo interpretações, mas sem fazer uma coisa muito interessante, que é adulterar o texto, tá? A gente não adultera, né? Adultera o texto, né? Vou colocar aqui, não adulteramos o texto, tá? A gente não pode fazer isso aí, a gente não pode adulterar. Se a Bíblia está dizendo
Se a gente crê que a Bíblia Sagrada é o nosso único livro, ela contém 66 livros, 39 livros no Velho Testamento, 27 no Novo, ponto. É só isso, não tem mais. Ah, mas os apócrifos. Apócrifos são outras coisas, tá? São livros humanos, né? Tem a sua devida inspiração, né? Não é divina, tá? Entenda bem. Devida inspiração, mas não encabeça os 66 livros aqui, tá? Não encabeça os 66 livros que temos da Bíblia Sagrada. Então nós não adulteramos. Quando fazemos exegese, nós não adulteramos o texto, nós tiramos do texto o que ele realmente quer dizer. Se ele está dizendo que os mentirosos, se ele está dizendo que os ladrões, se ele está dizendo que os assassinos não herdarão o reino dos céus, é isso que está dizendo. Pronto, acabou, tá? Outra coisa muito interessante que a gente tem que entender é a exegese. O que é a exegese? A exegese é o que a gente coloca no texto, tá? É uma coisa que muitas pessoas fazem, tá? Então elas estão lendo algum texto ali e elas querem colocar alguma coisa. Então eu coloquei aqui, pôr no texto, né? Então o texto está dizendo, por exemplo, uma das coisas que existe muito, né? Paulo ele vai dizer lá que os afeminados não herdarão o reino dos céus. Quando a gente entende o conceito de afeminados, a gente vai entender que é o homossexualismo. Dentro de casais, homem com homem, ou mulher com mulher, homossexualismo. Assim como a Bíblia vai dizer que os adúlteros não herdarão o reino dos céus, que os mentirosos, que os ladrões não herdarão o reino dos céus. Essa é a realidade, ele está dizendo todo um contexto. Tá? Então ele está dizendo isso daí. Então se ele está dizendo isso daí, então a gente faz exegese. Né? Ah, mas o texto não está querendo dizer dessa forma, e a gente está fazendo exegese, a gente está entrando no texto, a gente está colocando a nossa perspectiva. Então, eu não creio dessa forma, o texto diz isso, mas eu não creio dessa forma, então eu vou fazer uma exegese, eu vou colocar algo no texto. O texto não está dizendo aquilo, mas eu vou colocar. Isso é uma prática muito, muito interessante que as pessoas fazem, né? O liberalismo que existe dentro da igreja, né? O progressismo que existe dentro da igreja, essas igrejas que muitas vezes são igrejas, vamos dizer assim, mais diversas, mais abertas, né? Eles adulteram a Bíblia, tá? Eles adulteram porque o próprio Senhor ele vai dizer, vinde como estás. É maravilhoso, vinde como estás, mas ele vai te direcionar a não permanecer como você está. Então, se você está no pecado, se você está na transgressão, na iniquidade, né, ele vai tratar o teu coração para que você não continue fazendo isso. Aquele que minta, não minta mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Antes trabalhe. Paulo vai dizer sobre isso daí, tá? Mas as pessoas, elas tendem a fazer uma exegese, que é colocar no texto aquilo que elas acham, aquilo que elas creem, né? Por exemplo, um dos caras que muito fala sobre reescrever a Bíblia é o Ed René Kivitz. Ele fala muito sobre isso aí, né? Sobre reescrever a Bíblia, porque a Bíblia não está querendo dizer... Não, a Bíblia está querendo dizer aquilo ali, tá? Se Platão, se Aristóteles, se os filósofos, aí, as pessoas estavam querendo dizer aquilo que eles dizem no livro e isso não se adultera, tá? Se interpreta, a palavra de Deus também é uma coisa que não deve ser adulterada. Ele está dizendo alguma coisa que é única, é direcional, é fixa, não tem o que fazer, tá? Um quarto ponto, então, sobre o nosso conceito aqui, tá? Aqui a gente pode dizer que são 3 pontos do fundamento básicos da fé, como nós partilhamos de uma fé reformada, tá? Nós partilhamos de uma congregação que tem, né, a sua confissão, né? Então, eu sou presbiteriano independente, mas estou dentro do contexto presbiteriano, né? Então eu tenho aí um ponto muito importante que é a confissão de Westminster como o meu direcionador, é o que a gente também vai estudar ponto a ponto, tá? A gente vai trabalhar essas questões, tá? Então vamos lá, o que é a confissão de Westminster? A confissão de Westminster foi a reunião, né, de muitos teólogos aí em Londres, tá? Vamos lá, aconteceu no ano, né, de 1643, tá? Pós-reforma, tá? 1643. A primeira chamada foi em 12 de junho, né? Mas a sua reunião foi no dia 1º de julho, tá? Então houve ali a reunião, né, de muitos teólogos reformados, né? E ali houve um norteamento sobre a questão da fé, tá? Porque estava tendo muito problema dentro da igreja. E um dos pontos mais importantes, que foi um dos pontos levantados, não só
as heresias externas, né? Eu falo heresias externas são das mais variadas, de que o corpo e a alma são diferentes, não é só a alma, que Jesus não era Deus encarnado, Jesus era homem, né? E tinha a sua vida espiritual, tipo, eles estavam dividindo, existe um dualismo aí, né? Sobre a vida do ser humano, a vida de Deus, que não era, que não existia uma conexão, que a Bíblia era, sabe, esse tipo de problema, esse tipo de heresia, né? Então tinha vários tipos de coisa. E aí já tinha passado Lutero, já tinha passado, né, João Calvino, já tinha passado outros reformadores também, né, que foram muito importantes para o movimento da reforma. Tá? E aí começou o quê? Um dos motivos principais foi o arminianismo. O arminianismo hoje é uma visão teológica, porém é uma visão teológica falha. Por quê? Porque ela foi muito influenciada pelo humanismo, pelo conceito humano, pela visão humanista. Tá? Para vocês saberem que Jacob Arminius, né, que era o nome do candango aqui, né? Jacob Arminius, ele era calvinista, ele partilhava do conceito da fé calvinista. Porém, Jacob Arminius ele vai defender, né, não é nem uma tese dele, tá? Eu esqueci qual que é o nome do rapaz agora, mas era uma tese de um teólogo, né, holandês, se eu não me engano, que convocou Jacob Arminius para debater com ele, né, esses pontos. Então, tipo, ele tem ali a sua ideia, né? O que a gente chama de arminianismo hoje, na verdade, nem a primeira onda, tá? É de uma outra pessoa, que eu não vou lembrar o nome agora, mas ele vai convocar o Jacob Arminius para defender, para debater esses pontos, né? Então ele vai enviar o material e falar, debata para mim, já que você é um arminiano, é um calvinista ferrenho, né? Um calvinista de estudo, de conhecimento, porque Jacob Arminius, né, tem parte na história aí de que ele era, né, o segundo Calvino, né, pela sua erudição, pelo seu conhecimento e tudo mais. Porém, ele vai ser, ele não vai conseguir defender os pontos do calvinismo e ele vai ter ali algumas dúvidas, alguns pensamentos, e aí ele vai começar a crer nesse documento, né, nesse material, e ele vai ter a sua fé questionada, então ele vai deixar de ser calvinista e vai ser arminiano, tá? Arminiano, por isso, né? Arminiano, por isso o termo, tá? Por quê? Porque ele vai acreditar nesses pontos e ele vai deixar de defender o calvinismo e vai defender aqueles pontos que eles foram apresentados, tá? Então um dos problemas maiores foi isso, o arminianismo. E o arminianismo hoje é um problema por quê? Porque ele tira Jesus Cristo, tá? Vamos voltar aqui no primeiro ponto. Ele tira Jesus Cristo como o ponto de ligação entre Deus e a humanidade, né? Aquele que morreu na cruz, aquele principal fator, né, que nos restaura essa conexão. E ele vai dizer muitos pontos, claro, né? Ele vai dizer, por exemplo, um ponto é que eu posso decidir ser salvo ou não ser salvo. Tá, vamos lá, uma matemática básica aqui, tá? Se a salvação é de Deus, Deus criou todas as coisas, e a salvação vem de Deus, Deus ele é o Criador, ele é o Supremo Senhor, e ele decidiu me salvar, então eu posso rivalizar contra Deus? Que poder é esse que eu tenho de rivalizar contra Deus e não consigo pagar os meus boletos no final do mês? Tá, bem, é uma brincadeirinha aqui, mas é realidade. Eu consigo rivalizar com as decisões do Criador, aquele que me criou, aquele que me conhece melhor do que eu mesmo, aquele que sabe o que acontece no meu coração, mas eu posso resistir ao Espírito Santo, né? Claro, se a gente está num quarto escuro, né? Aí o mito da caverna de Platão, se não me engano, né? O pessoal fala, se a gente está no escuro, preso, brilha-se a luz, a gente muitas vezes fica com medo de ir para a luz, essa é a realidade, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer, a gente viveu no escuro a vida inteira, mas a luz brilha para nós, e ela não brilha cegando os nossos olhos, ela brilha direcionando o caminho, né? E aí, não, mas eu posso, né? Mas primeiro eu preciso entender que existe uma luz, para mim chegar numa conclusão e dizer, não vou viver no pecado, vou viver na transgressão, vou viver na iniquidade, não quero isso para mim. Então eu estou não somente aí sim, porque tive um conhecimento, tá? Tive um conhecimento, mas se não tem um conhecimento, eu não posso simplesmente sair andando no quarto escuro e falar, vou achar a porta.
E se não tiver porta? Né? Como é que você vai achar uma porta? Não tem nenhuma fagulha de luz. Tá entendendo? A lógica então é simples. Né? Por exemplo, a gente está lá numa caverna, né? Uma caverna toda escura e a luz ela brilha. Né? Ela brilha para dentro da caverna. Então a gente tem ciência de que existe vida fora do nosso contexto ali de escuridão. Mas por quê? Porque a luz brilhou. Porque se a luz não brilhar, a gente vai continuar vivendo na escuridão da mesma forma. Tá? Então, sim, é um dos pontos que a gente muitas vezes rivaliza, que é isso. Né? Eu posso rivalizar contra Deus, eu posso negar a cruz. Se depois que eu conheço, né, eu tive o conhecimento, né, e a gente fala assim que a gente tem a nossa livre opção de escolha, mas isso só é nos dado a partir do momento que a gente entende que é a cruz de Cristo, tá? Essa é a realidade. Pode ter até uns probleminhas nessa fala minha, mas é a realidade. A gente só pode decidir alguma coisa, porque Paulo ele vai dizer assim, não sou eu, mas quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo está vivendo em mim, o livre-arbítrio, aquela opção de escolha vem de Cristo, tá? Então, eu posso escolher não viver mais no pecado, né? Eu posso decidir não roubar mais. Por quê? Porque isso vem de Cristo, não vem de nós. Se eu não conhecia a Cristo, a minha vida é perdida. Eu vou continuar nas drogas, eu vou continuar na bebedeira, eu vou continuar na glutonaria, eu vou continuar no adultério, eu vou continuar na pornografia, eu vou continuar em todas as outras coisas. Por quê? Porque o pecado está na essência humana, tá? Está intrínseco no ser humano. O pecado não vem de Deus. O pecado está no humano, tá? Mas Cristo vem para que esse pecado não abunde mais, né? Ele mesmo vai dizer, eu não vou lembrar o versículo específico, mas vai dizer, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe por quê? Porque ele é perfeito. Ele é perfeito, ele é maravilhoso e ele vem para nós, e ele cura, ele liberta, ele transforma. Tá? Então isso é um dos pontos aqui que a gente discute. E o arminianismo era uma das principais heresias. Por quê? Porque ele tira Deus do centro e coloca o homem. Né? O homem aqui. Né? Vamos desenhar aqui um bonitinho que é um homem. O homem fica no centro, então ele decide se ele vai ser salvo. Né? Mas peraí, ele decide se ele vai ser salvo, mas o homem não consegue decidir se ele vai estuprar ou não uma criança ou uma mulher, se ele vai matar um cara ou outro, não? Peraí. Ah não, mas essas pessoas não são salvas, não. Então não tem sentido. Ou somos salvos ou não somos salvos. E o calvinismo ele vai crer que quando a gente fala que todos aqueles predestinados são aqueles que creem na pessoa de Jesus Cristo. Essas pessoas são salvas. O que muitas vezes acontece, aí é uma separação do contexto real, entre ser salvo e dar um bom testemunho, tá? Isso é totalmente diferente. Eu posso ser salvo, mas eu também posso dar um mau testemunho, tá? Eu posso orar aqui, levantar minhas mãos, adorar na igreja, mas eu posso estar no boteco ali, entendeu? Fazendo coisas absurdas com outras pessoas. Isso é mau testemunho, é diferente de ser salvo. Tá, mas o Espírito Santo incomoda, né? A gente entende o que é a cruz de Cristo. Agora, se uma pessoa vai na igreja, faz todas essas coisas e continua vivendo no pecado, a gente entende que ela não é salva. E uma hora ou outra ela vai sair desse meio, ela vai embora. Por quê? Porque não tem sentido ela ficar ali. Né? E aí a própria palavra de Deus vai dizer, né? Se saíram do meio de nós é porque não era nosso. Né? Então a gente entende que essas pessoas acabam não sendo salvas, porque elas vão viver no pecado, na transgressão, na iniquidade, e isso aumenta na vida da pessoa, tá? Isso aumenta, por quê? Porque a pessoa, né, tem até a questão do próprio Senhor, ele vai dizer, né, que quando um demônio é expulso, ele vai e caminha por caminhos áridos, né, mas não encontrando descanso, ele volta, dizendo, voltarei para a minha casa. E quando ele chega, ele vê a casa ordenada, né, ou seja, o coração do ser humano ali, o ser humano foi tratado, só que não tem quem preencha aquele lugar. Não tem, é só uma pessoa normal ali que teve o seu momento, é a epifania da vida. E aí ele volta com outros 7 demônios piores e o estado daquela pessoa é pior ainda do que da primeira vez, tá? Então vamos lá, então pra gente terminar aqui o quinto ponto, tá? Acho que é interessante, a confissão de Westminster, ela tem vários pontos que norteiam a nossa fé, no nosso contexto de fé, tá? Ela aconteceu lá em Londres, já falei, né, na Abadia de Westminster, por isso a confissão de fé de Westminster, tá? Um dos primeiros pontos e mais importantes, então, foi o arminianismo, tá? Mas tinha outras heresias no meio, tá?
Tinha muitas outras heresias aí. Vamos lá, então o quinto ponto aqui é um ponto de reflexão pra gente. Ponto de reflexão pra gente. De tudo aquilo que a gente viu aqui, e não somente o que a gente viu, mas o que a gente pode interpretar, o que a gente pode pensar sobre vários contextos, tá? Na leitura da Bíblia, da leitura de livros auxiliares também, tá? Não estou dizendo que a Bíblia é o único livro, é o único livro de regra, fé e prática, mas os outros livros também são de suma importância para nós, né? As Institutas de Calvino é muito importante, a gente vai ter outros livros muito importantes, por exemplo, para o meu TCC eu li Timothy George, né? A Teologia dos Reformadores, ali fala sobre 5 reformadores muito importantes, né? Eu tenho outros livros aqui, livros que muitas vezes são legais, outros livros que tem um pouquinho de heresia, mas a gente tem que ler, a gente tem que saber interpretar, a gente tem que rivalizar com essas ideias, porque a gente precisa mudar o nosso coração, tá? Tem livros do C.S. Lewis, tem do N.T. Wright, eu tenho do Jürgen Moltmann, né? Eu tenho outros livros, um escritor que eu gosto muito, tô com o nome aqui que está meio longe, né? O Charles Swindoll, que é um pregador americano, gosto muito da dinâmica dele. Tem Augusto Nicodemos, tem Hernandes Dias Lopes. Então, assim, são várias literaturas, mas a gente tem que obter aquilo que é bom, tá? Retém o que é bom, eliminar o que é mal. Ah, discordei, tá, mas beleza, você discordou, mas está discordando da Bíblia Sagrada? Não, então você está errado. Ah, está discordando da Bíblia. Se eu creio que a Bíblia é meu único livro de regra, fé e prática, então eu vou ficar com aquilo que está batendo com a Bíblia Sagrada, tá? Então tudo que estiver dentro do contexto da Bíblia Sagrada, independente se é um livro de 2000 anos atrás, ninguém perguntou se é 2000 anos. A gente tem que entender que existe uma essência, e a essência da Bíblia Sagrada é a essência, podemos colocar aqui, essência divina, tá? Que vem de Deus, beleza? Vamos lá, então, para a gente discutir e finalizar, vamos lá, então aqui umas perguntinhas simples. Por que estudar? Estudar para não ser burro, essa é a realidade, tá? A burrice é uma coisa que ataca o ser humano, é crônico, vai aumentando com o tempo. Então a gente estuda por isso, tá? Para não ser burro, né? Porque muitas vezes a gente é pego de calça curta na nossa fé, na nossa defesa da fé, porque a gente não estuda a palavra de Deus. Tá? A gente não se alimenta do livro mais importante da nossa vida, então a gente é pego de calças curtas. As pessoas questionam, às vezes, muitos pontos da nossa fé e a gente não tem argumentos para defender os nossos pontos que acreditamos. Tá? É por isso que eu estou dizendo para você que a gente estuda para deixar de ser burro, por isso mesmo. Tá? Porque a pessoa chega para você, mas eu não acredito que exista a Trindade. Como é que você vai defender isso daí? Se você nem sequer abre a sua Bíblia, se você nem sequer sabe quantos livros tem a Bíblia. Então a gente tem que entender isso daí, saber defender a nossa fé baseada na palavra de Deus, né? E por isso a gente estuda, né? Não só por isso também para deixar de ser burro, mas para, né, ter um crescimento na nossa fé, ter uma evolução, tá? Vamos lá. Então outro ponto muito interessante aqui, por que orar? Né? Orar é uma comunicação com Deus, tá? Então orar é uma comunicação que você faz com Deus, e ler a palavra de Deus é Deus se comunicando contigo. Não estou dizendo que no meio da oração o Espírito Santo não pode ministrar o teu coração, o Senhor não pode... Não é isso. Estou dizendo que existe... O orar é uma ação de baixo para cima, tá? É uma ação de baixo para cima. Então eu estou orando, estou falando com Deus. Né? E o Espírito Santo interpreta essa oração da melhor maneira possível, porque muitas vezes a gente pede demais e a gente não sabe agradecer. Ou muitas vezes a gente pede aquilo que não precisa. Né? Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso ou outro, e Deus está dizendo, sossega teu facho, meu amigo, que aqui eu sei o que você precisa. Você não precisa de dinheiro, você não precisa de carro novo, você não precisa de bem, você precisa tomar vergonha na sua cara, né? E você precisa de um desafio para você saber que eu sou aquele que te sustenta, eu sou aquele que te prepara, porque eu tenho coisas boas para você. Essa é a realidade. No mais grosso modo é esse tipo de situação, tá? Outra pergunta muito interessante aqui, por que buscar uma vida santa? Buscar uma vida santa para nos desfazermos deste mundo, para sermos diferentes do mundo, tá? Essa é a realidade da vida santa, tá? A vida santa não é você ser um santarrão. Separa aí o termo, não é ser santarrão, é ser santo, é andar nos mesmos passos que Jesus andou, né?
Tem até um filmes, né, nos Estados Unidos, que é bem antigo também, que fala em seus passos, o que faria Jesus? Né? Então é uma forma da gente entender que ter uma vida santa é convidar a pessoa de Cristo a viver a nossa vida, como Paulo disse, não sou eu, mas quem vive, mas Cristo quem vive em mim. Então, não tem mais o que eu pensar, o que eu achar. É o que Jesus acha, é o que a pessoa de Cristo, né, acha, é o que ele veio para fazer neste mundo, que ele deixou-nos como exemplo, que o Espírito Santo ministra no nosso coração. Só assim nós conseguimos agradar a Deus, tá? Não tem outro termo, né? Essa é a realidade. E outra questão aqui, ó, né? Por que dar um bom testemunho? Então vamos lá, é como se fosse uma escadinha. Então eu estudo para não ser burro, esse é o cerne da questão. Eu oro porque eu entendo agora que a minha oração é uma conexão de mim com Deus, da minha pessoa com Deus, tá? E Deus ele vai responder claramente as nossas orações no seu determinado tempo, na forma que Ele quiser, tá? E por isso, tendo essa conexão, essa comunicação com Deus, a gente começa a viver uma vida santa. E se a gente vive uma vida santa, a gente vai dar um bom testemunho. O que é um bom testemunho? Você não está no barzinho, né? Bebendo, enchendo a cara, entendeu? É você não estar indo pro puteiro, essa é a realidade. É você dar um bom testemunho, você não ficar mandando videozinhos pornográficos para os seus, as pessoas, seus contatos, os seus grupinhos particulares da vida. Você não sair brigando, batendo na sua esposa, no seu esposo, ou pensando coisas absurdas, cara. É a maldade do mundo, tá? Você vai ser diferente. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não minta mais, tá? Isso é dar bom testemunho, é ser o diferente, mas não porque você quer mostrar que você é melhor do que as pessoas. Dar o bom testemunho é a resposta daquilo que Cristo fez na cruz, tá? Dar bom testemunho é isso aqui, ó. Isso é importante, porque ele morreu, ele ressuscitou, né? Ele está com o Pai assentado no trono, né? À direita de Deus Pai, e aí ele nos permite viver uma vida santa, e vivendo uma vida santa a gente dá bom testemunho. Então a gente já não fala mais palavras torpes, a gente já não briga sem necessidade, a gente não dá motivos errôneos para as pessoas tropeçarem. Antes a gente ora com as pessoas, a gente se alegra, a gente se entristece, a gente vive uma vida santa, tá? Essa é a realidade. Então, para a gente terminar, né, esse é o conceito aí dos fundamentos, tá? Fundamentos básicos da fé, tá? É tudo isso, mas de uma certa forma aí tem muita coisa ainda que a gente vai aprender, né? No mais, a gente vai estudar a Confissão de Fé de Westminster, todos os pontos, e aí fica aberto para a gente discutir esses pontos, tá? Discutir para que a gente possa crescer na fé, para que a gente possa evoluir, tá? A questão é a gente fazer aquilo que agrada a Deus, para que a gente seja mudado de dentro para fora do nosso coração, para fora, tudo aquilo que é mal, que é ruim, que é perverso sai, e vem aquilo que é conhecimento bom da vida com Deus. Amém? Deus abençoe você, né? Qualquer comentário, qualquer coisa vai ser de suma importância. Estamos aí para discutir vários pontos e para a gente crescer na fé, independente se você acredita ou discorda de alguns pontos. Vamos conversar, vamos debater no sentido de que a gente não precisa convencer o outro, a gente precisa interpretar os pontos e a gente precisa aprender a cada dia mais. Amém? Deus abençoe você e fique na paz de Deus.